Ok. Tá. Então, vamos olhar para essa imagem, né, que Wagner trouxe aqui e entender um pouco essa visão, né? No momento que a gente entra, né, em estado mais elevado da nossa consciência, então, a prática da meditação, a importância da meditação, né, esse desenvolvimento dessa disciplina, que para mim ela é muito importante, porque foi justamente através dessa experiência, né, da meditação que eu tive assim acesso a bastante informações, né? Então, se a gente parte de um princípio, imagine assim, me veio aqui uma ideia. Imagine que energeticamente, tá? A gente é água, né? Água. Então, enquanto a gente está como água, a gente está solto, né? E a água pode transitar por todos os campos, em qualquer dimensão, tá? E aí, de repente, essa água, né? Ela é colocada num cubo e é levado para o congelador. O que aconteceu? Ela condensou. E a gente virou ali uma pedra de gelo. Então, quando a gente está aqui, nesse formato como vocês estão aqui me vendo, encarnado, né, acoplado a esse veículo que a gente chama de corpo físico, tá? A água está aqui condensada, mas eu continuo sendo água, ok? Mas vai chegar um momento, né, que, de alguma maneira, há um prazo de validade. Então, quando esse cubo aqui ele vai se desfazendo, o que vai acontecer para a água? A água volta para o seu estado natural, água. Ok? Só que todas as informações, né, aí entra a física quântica falando justamente sobre isso, né? Todas as informações que essa água, por onde transitou, ela teve ali essa experiência, ela continua aqui comigo, tá? Só que existe uma mecânica, existe uma lei que quando a gente está acoplado nesse corpo físico, tá? Existe uma lei que a gente não consegue acessar, né, toda essa informação. E durante muito tempo, isso foi também assim uma pergunta minha em relação por que eu não consigo acessar, né, todo o conhecimento que esse espírito já vivenciou. Então, assim, quantas vezes na minha vida, pô, eu fui, né, casado, eu fui pai, eu fui irmão, eu fui marido, enfim, todas as profissões que, de repente, eu me sinto, né, atraído, significa que aquilo ali, um dia, eu tenho essa informação. E por que a gente não consegue acessar? Né? Parece que é uma coisa assim, totalmente estranha para nós. E uma vez, eu numa meditação mais profunda, né, num rito de passagem que eu estava fazendo, né, eu pedi, dentro daquele universo que eu me encontrava ali naquele momento, muito bom, Wagner, nessa foto aí, né? Naquele universo que eu estava ali naquele momento, naquele estado alterado de consciência, eu pedi para que, tipo assim, eu dei um comando para que eu pudesse acessar minha mente universal, né? E eu me lembro que eu vi acima da minha cabeça, né, assim, o que eu posso, vamos dizer assim, trazer como símbolo. Imagina que aquele chapéu aquele chapéu mexicano, né, que passa um sombreiro enorme. Então, eu vi essa imagem enorme sobre minha cabeça, tá? E acima dela, mais ou menos isso aí, Wagner, muito bom. E acima havia algo muito maior, como se fosse assim, sabe, sei lá, imagine uma nave, né? Porque ali, tentar codificar isso e trazer aqui para essa mente mais lógica é muito desafiador. Mas o que ficou para mim
o que eu fiquei mais impressionado foi que a sensação que eu tinha é como se houvesse um chapéu daquele mexicano, né, tipo um sombreiro enorme, acima da minha cabeça. E a informação que me veio foi o seguinte, né, assim, filho, a mente lógica não tem estrutura para acessar todas essas informações. Ou seja, o que foi que eu entendi depois? Que se eu acesso todas essas informações, né, assim, na hora que eu quero, um exemplo, eu quero agora acessar todo o meu conhecimento, que numa encarnação eu fui um médico. Então, imagine que aí amanhã eu quero, ou seja, nós não temos essa estrutura para estar acessando, né? Eu acho que muita coisa vai interferir. O que vai... Boa, Wagner, eu acho que era mais... esse aí está bem exagerado, né? Mas eu acho que era mais ou menos isso aí. Aquele carinha de trás ali, eu acho que o chapéu dele não é tão grande. Eu acho que era mais ou menos isso aí. Muito bom, Wagner. Então, assim, nós não temos a nossa mente lógica, tá? Uma estrutura para acessar todo o conhecimento que o nosso ser divino traz. Então, vem por, vamos dizer assim, por conta-gota. E o que foi que eu entendi quando eu tive a experiência de trabalhar numa clínica de doença mental, né? Ficou muito claro ali para mim por que eles estavam ali, tá? Porque a mente lógica, que é o nosso GPS, que é a mente que organiza, que estrutura o que eu tenho que fazer amanhã, eu tenho um tempo aqui com esse bate-papo com vocês, eu tenho que estruturar a minha vida, eu tenho que organizar a minha vida. Quem faz isso é a nossa mente lógica. Tá? Essa outra mente mais expansiva, ela não tem, vamos dizer assim, essa estrutura de organizar isso. E ali, para mim, ficou muito claro. Se você perder, ou seja, de alguma maneira, se desestruturar, muito bom, essa foto aí ficou perfeita. Se você desestruturar a sua mente lógica, tá? Aí eu tenho a mente lógica como o meu GPS, eu organizo a minha vida, coloco ali uma organização para sair do ponto A para o ponto B. É assim que eu entendo a mente lógica. Então, se você não cuida dela, você perde a sua autonomia. E você perdendo a sua autonomia, dentro da nossa linguagem, na saúde mental, você vai precisar de alguém para tomar conta de você. Então, aquelas pessoas que estavam ali, o que elas tinham atuando? O inconsciente dela. E o inconsciente, o que vinha na mente dela, inconscientemente, elas faziam. Né? Então, quantas vezes eu estava passando lá, me dirigindo lá para o meu espaço de terapia, no meio do caminho, eu passava, tinha lá uma paciente fazendo o pipi dela, o 1 ou 2, lá no meio do salão. Por quê? Deu vontade. Quem é assim, não é o animal? O animal não é assim? O animal selvagem? Onde ele está, ele vai fazer necessidade dele. Ele não quer saber se ali vai passar alguém, se ali é o lugar, aquela história toda. Por quê? Porque o nosso inconsciente ele traz o princípio do instinto. Tá? A mente lógica foi a mente que organizou a nossa estrutura. Então, assim, eu acredito que assim, a nossa sociedade humana chegou ao ponto que nós chegamos, a nível de conforto, de tecnologia, eu estou falando de plano material, não estou falando de evolução, tá? Tudo isso que a gente está aqui agora, a gente está fazendo aqui, imagine, eu estou aqui na minha casa, quantos estão na sua casa, e a gente está aqui interagindo. Quem organizou isso foi o quê? Foi a mente lógica. Já está no universo, capta, a mente vai estruturar, aí você tem que ter mentes brilhantes para codificar isso e materializar nesse plano. Tá? Uma mente selvagem, uma mente sem essa organização, ela não consegue fazer isso. Então, olha a importância da nossa mente lógica. Ela não é ruim. O que acontece é que os nossos modelos cerebral, tá? Os modelos que nós temos, que a gente chama de paradigma, ou a forma como nós pensamos, nos aprisiona. Tá? Então, vamos partir do princípio, né? Que a Matrix
A nossa educação, ela é uma educação que nos mantém preso na terceira dimensão. E a gente não consegue sair da terceira dimensão. Tá? Que para você olhar, né? Aí está aí a imagem, né? Do nosso cérebro aí, né? Hemisfério esquerdo e direito. E tudo isso que eu estou trazendo aqui para esse bate-papo, que muita gente aqui já está inserido nisso, tá? É uma expansão para a quarta dimensão. Então, quem está na quarta dimensão, que é um outro plano, aí a física quântica vai falar sobre isso, e eu não tenho aqui assim, matéria, eu não tenho conhecimento para falar de física quântica aqui para vocês, ainda não. Eu estou começando, né? Desde a época da pandemia, eu comecei a me inserir um pouco dentro desse universo, mas ainda não tenho, né? Assim, então, eu estou engateando dentro desse universo. Então, não vou nem me arriscar a falar muita coisa aqui. Mas quem está num plano de uma quarta dimensão, numa quinta, numa sexta, numa sétima, né? A física fala até de 10 dimensões diferentes, né? Mas não vamos muito longe, vamos na quarta dimensão, né? Então, o que a física fala, né? Aqui na minha frente, eu estou sentado aqui numa cadeira. Por que eu estou percebendo essa cadeira com as suas moléculas, tudo aqui condensado? Né? A segunda física, ela está numa frequência vibracional de terceira dimensão. Se as partículas dela forem aceleradas, ela vai desaparecer e vai surgir numa outra dimensão, que seria uma dimensão mais acima, né? A mesma coisa, a física quântica diz o seguinte, que todos os seres que vivem ali rastejando, aí eles falaram muito da formiga, e tem alguns insetos que não nos enxergam. Então, tem ali um grupo de formiga. Eu chego ali, mexo na casa deles, mexo no formigueiro, né? Faço alguma coisa ali, eles entendem que está acontecendo um fenômeno. Ele não está me vendo. Alguma coisa aconteceu, né? Como se fosse um terremoto, alguma coisa que destruturou tudo. Por quê? Ela se encontra numa segunda dimensão. Eu estando na terceira, eu consigo vê-la. Então, olha, não pode ser lógico isso, tá? Tem que expandir tua mente. Então, acima de nós, são outros planos. Então, no momento que eu estou aqui, na minha meditação, e eu sinto a presença, né, dos meus amigos que estão num plano diferente do meu, para mim isso é comum. Eu já estou acostumado com isso, né? Que no momento que eu estou nesse plano, né, humano, eu perco um pouco, assim, essa estrutura de terceira dimensão me limita um pouco a ter acesso à quarta, à quinta ou à sexta. Mas os seres que estão no outro plano não está, vamos dizer assim, não há uma limitação. Aqui nós ficamos limitados. Mas isso significa que a gente não precisa entender sobre isso, tá? Então, espero que vocês tenham entendido como a gente está numa terceira dimensão, a gente fica preso a um modelo de pensar, a Matrix atua muito em cima disso, mas nós temos meio de, vamos dizer assim, expandir um pouco mais em relação a esse plano mental que a gente fica preso? Sim, através da meditação, né? Então, a prática da meditação, ela não está só como um veículo do nosso aprimoramento como ser espiritual. Expande, tá? Então, muita coisa que poderia, assim, ser inexplicável, a gente consegue perceber. E a física quântica hoje está justamente aqui falando sobre isso, né? Então, hoje se tem uma linha que chama-se a medicina quântica, tá? Que eles usam remédio quântico, né? Isso é uma coisa que eu quero estudar mais lá na frente, tá? Um exemplo, eu aqui de manhã eu acordo, aí eu tenho aqui manjericão, tem jasmim, tem alecrim, ok? O que eu faço? Eu chego ali de manhã cedo, tá molhado, né? Pelo sereno da noite, passo a mão ali, naquilo ali, então eu pego uma folhinha daquela ali. No momento que eu pego aquele orvalho, com aquelas gotículas ali daquela folha, esse é o princípio do floral. O princípio do floral parte aí, tá? O campo vibracional e as moléculas de tudo aquilo que aquela planta representa a nível de cura, de banho, de alimento, eu acessei a nível quântico.
ok? Eu posso chegar ali, como eu faço? Eu vou, mexo o aroma daquela flor, né, daquela planta. Quando eu inspiro profundamente, como eu já tenho na minha memória, né, o aroma, isso acessa em mim, tá, o equilíbrio que aquela planta me traz. Isso que a gente chama de efeito quântico. Tá ok? Só para vocês entenderem como é que essa medicina quântica está atuando. Então, quando você pega, né, um xamã, uma rezadeira, que pega lá as ervazinhas dela, faz lá, né, junta lá algumas ervas e vai rezar a pessoa, batendo ali no campo dela, ela está fazendo um trabalho dentro de uma linha quântica. Ok? Então, dentro do universo quântico, o que realmente vai interferir, ou que vai mudar o nosso campo vibracional? Música, ou seja, música não, som. Aí a gente vai ter que falar a qualidade da música que você escuta. Tudo isso vai ter uma ressonância no nosso campo, vai te levar para uma frequência vibracional. Cores, tá? A cor vai criar um campo vibracional. Aí a gente vê a importância da cromoterapia, que dizia que era uma coisa esotérica. O floral, quando eu conheci floral, sei lá, uns quase 30 anos atrás, era esotérico, né? Como é que, né? A própria homeopatia trabalha dentro dessa questão da linha quântica, né? Eu não vou saber explicar aqui porque eu não tenho essa informação, né? E se tiver uma médica homeopata aí no grupo aí, eu acho que tem uma menina que eu acho que ela é médica, não sei se ela está aqui com a gente. Ela vai poder falar mais profundamente, mas trabalhando uma linha quântica, tá? Então, quando eu sento todos os dias, vou fazer uma avaliação nas minhas naturezas, isso aí já está no curso, que a gente fez a aula na quarta-feira passada, então tem alunos aqui do curso. Vou pegar o meu pêndulo e vou avaliar como está a minha natureza mental. Por quê? Porque a natureza mental, ela é a antena que vai captar o quê? O campo vibracional do local onde você se encontra. Forma pensamentos, ideias, modelo. A mente vai captar. Se você não limpa a tua mente, o que vai acontecer? Aquilo ali vai acumulando, acumulando. Um exemplo, vai criando um funil, não estou prestando atenção nesses pensamentos, daqui a pouco eu começo a sentir a necessidade. Sentir é emocional. Quando eu sinto, já está no meu campo. E aquele sentimento vai vibrar na frequência que você vai atrair justamente aquilo que você está vibrando. Então, não é o que eu penso, é o que eu sinto que cria o código de barra do meu campo vibracional. Né? Eu estou pensando, eu pensei agora de sair e, sei lá, comer uma pizza. Um exemplo, estou pensando em sair e comer uma pizza. Tá? E a gente sai, não achei pizza, mas tem uma lasanha. Legal, vamos comer a lasanha, e eu saí de lá satisfeito. Por quê? Eu pensei em comer alguma coisa de massa, que tivesse... Tá. Se eu estou com o desejo e a vontade de comer uma pizza, não adianta comer lasanha, porque não vai, vamos dizer assim, preencher. Eu vou lá comer uma pizza, mas, cara, comer a lasanha, mas, sabe, não estou com vontade de comer a pizza. Por quê? Porque desejo é sentimento. Havia um sentimento de comer a pizza, tá? Então, enquanto é pensamento, teoricamente por isso a meditação, que eu estou limpando, percebendo a forma pensamento, eu estou o quê? Eu estou equilibrando, através dessa foto aqui, a minha frequência. E é essa frequência que vai estar vibrando e trazendo, tá? Então, uma vez eu vi um especialista falando em educação financeira, que, na realidade, pobreza, miséria é um estado de consciência. O modelo mental daquela pessoa é justamente, tá? Não saber lidar com a prosperidade. E existe vários exemplos, né? Do seu Zé pipoqueiro, que acertou ali um prêmio de 4 milhões, aquela coisa toda, estou dando aqui um exemplo do valor,
E aí sai do lugar, daqui a 5, 6 anos, ele vai estar numa outra cidadezinha e alguém vai passar, vai ver ele vendendo pipoca. Por quê? Ele não tinha, tá, conhecimento, ele não foi criado para ter prosperidade ou lidar com dinheiro. Tá? Se quando ele ganhou, ele vai, se prepara, apareça um lugar que vai ali fazer para ele, aquela coisa toda, possa ser que ele vai até multiplicar. A gente vê muito isso em jogador de futebol. Que, né, antigamente tinha muito isso. Hoje não, hoje eles estão mais preparados. Mas há 20, 30 anos atrás, o cara ganhava, torrava tudo, pronto. Depois, quando parava de jogar, chega 40, 50 anos, estão os outros jogadores tentando ajudar um ou outro. Então, naquela época, um ou outro se deu bem, porque se estruturou. Hoje, não. Hoje, a maioria deles já tem empresas que vai investir, mesmo que ele não entenda. E ele vai, por quê? Já se mudou o modelo, já uma outra educação. Tá? Eu falei aqui sobre questão, vamos dizer assim, de prosperidade. Pega isso e leva essa frequência para qualquer outro setor da nossa vida. Tá? Então, é falta de conhecimento, falta de prática, e aí você cria um padrão vibracional. Mestre Jesus dizia, me diz com quem tu andas. Apareceu ali o pipoqueiro. O Wagner foi procurar um pipoqueiro e colocou ali. Né? Legal, Wagner, muito bom. Né? Então, o Mestre Jesus dizia o quê? Qual era uma frase dele que impactava muito? Me diz com quem tu andas, eu direis quem és. Me diz os hábitos de um homem, que eu vou te dizer quem ele é ou quem ele será. Por quê? Comportamento gera um padrão vibracional. Tá? Então, a questão da nossa saúde física parte do mesmo princípio. A Índia tem, dentro da medicina Ayurveda, tem uma frase muito famosa, né? Me diz o que você come, eu saberei das suas doenças. É uma questão de consciência daquilo que eu vou estar comendo. Né? Então, se eu me alimento de uma forma assim, dependendo, né? Claro, depende do biotipo de cada um, da genética de cada um, existe um alimento mais adequado. Né? Outro dia, mês passado, eu fui numa festa, né? Enfim, um pouco fora do meu universo aqui, né? Que eu ando, numa festa cigana, aquela coisa toda. E uma aluna que tinha feito curso, que tinha caminhado comigo uns 10, 15 anos atrás, me encontrou, aí, isso aqui, falou, professor, olha, o tempo para você não faz muito estrago, você quase não envelhece, não está bonito. Pô, o que você faz? O que você está fazendo? Me passa a receita. E aí não dá, como é que tu vai chegar ali? É todo um conjunto. Alimentação, eu durmo bem, eu estou cumprindo com o meu dharma. Então, assim, eu sou um cara feliz com as coisas que eu faço, eu estou sempre motivado. Espiritualmente, a tenda do suor, né? Eu gosto muito de trazer aqui a tenda, porque assim, ela me renova. Então, a cada 3 meses, eu vou para uma purificação muito profunda. Né? Obrigado, vai. Está ali, ó. Aquelas pedras, há todo um trabalho em outro plano. Né? Então, imagine, fogo, terra, água e ar, trazendo as informações. Agora vamos para o universo mais quântico. Né? A pedra traz todo aquele calor. Quando eu jogo a água nas pedras, eu vou estar falando algo que um físico me ensinou, pena que ele não está aqui com a gente hoje, ele poderia comprovar isso, Cláudio Lessa. Ele é um físico, biólogo, cara fera. E ele, quando foi numa tenda, ele me falou da experiência, tá? Depois, aquelas pedras quentes, vermelhas, entrando ali, quando você joga água, pedra tem silício. Quando você joga água, aquele vapor sobe, e ele encontra uma resistência na tenda, né? No topo da tenda. E ele volta. Quando ele volta, aonde ele vai? Aonde ele vai acoplar? No nosso corpo. O silício que está naquele vapor acessa em nós o silício porque nós temos poeira das estrelas. Então, assim, tudo que você encontra no universo, nós temos em porcentagem na nossa constituição orgânica, tá? E quando você quer saber o que foi que aconteceu em determinada era, o que você vai estudar? Cláudio Lessa, tá aí. Pô, Wagner, você tá fera, hein? Achou a foto aí do meu amigo, né? Isso aí é uma grande mente, né? Pena que ele não pôde estar aqui com a gente hoje. Então, o que acontece? Esse silício, a gente vai estudar, através do silício, o que aconteceu naquela era. Então, imagine isso
conosco. Então, é comum dentro da tenda as pessoas terem revelações, as pessoas acessar alguma coisa, né? Quanta coisa veio e está ressonando ainda. Uma semana depois, eu fiquei acompanhando algumas pessoas, né? Eu estava sempre de 2 em 2 dias, ou na semana, mandando mensagem, como é que vocês estão? Está tudo bem? Qualquer coisa, falar comigo. Algumas pessoas vieram que ficaram ressonando, né? Gente que chorava à toa, não sabia por que vinha aquele choro, aquela coisa toda, e dizia, ó, tranquilo, é isso, estou limpando, estou encaminhando, estou ressignificando. Não precisa saber o que é nem de onde vem. Faça o que nós aprendemos aqui. Limpa. Por quê? Aí, nossa tenda, isso aí é em Caxias do Sul, hein? Lá em cima. Muito, muito bom esse lugar aí. Caxias do Sul. Isso aí é um sítio que, quando eu vou para Caxias do Sul, eu faço tendas aí. É muito legal. Boas memórias dessa época aí, né? Depois da pandemia, a gente não conseguiu mais voltar lá, mas eu estou me organizando para voltar lá no Sul de novo, lá. Ver a minha turma lá do Rio Grande do Sul. Né? Então, o que acontece? Está ressonando no nosso campo. Não dá para um final de semana a gente vir aqui para uma jornada, para uma tenda, ali vai sair o que está mais, vamos dizer assim, tu está quase vomitando, então só chegou ali e acabou de colocar para fora. Mas aquele que está num plano, né, numa consciência mais profunda, essa ressonância ela vai acontecendo durante a semana. Por quê? A gente saiu, todos chegaram aqui num padrão vibracional, trazendo as mazelas, estados de consciências e sentimentos e memórias corporais. Tá? Quando termina toda a jornada que ela vai embora, ela está numa outra frequência. E essa frequência ela vai continuar ressonando. Então, assim, determinadas consciências que estão lá ainda, no inconsciente guardadinho, ela começa a vir. E aí não preciso saber de onde é isso, se é do meu avô, né, que a gente mexeu um pouco com o sistema familiar. Não precisa saber se é do meu avô, se é da minha mãe. Qual é o nosso papel? Sente, estou encaminhando, estou ressignificando, gratidão, obrigado por toda a experiência, obrigado por tudo. E muda a sua frequência, limpa, aproveita essa oportunidade para limpar. E aí o que acontece? Eu tenho que criar agora novos hábitos para que eu consiga sustentar aquela frequência. Tá? Se é um padrão vibracional, eu tenho que partir desse princípio. Tá? Então, eu quero me tornar uma pessoa, vamos dizer assim, mais amorosa. O que eu tenho que fazer? Começar a ter atitude de uma pessoa mais amorosa. Eu tenho que dar os primeiros passos. Como se comporta uma pessoa mais amorosa? Eu quero me tornar uma pessoa mais disciplinada. Como se comporta? Quais são os hábitos de uma pessoa mais disciplinada? E aí eu tenho que começar a criar esses hábitos. É simples? Não. Por quê? É aqui, ó. Aí ele é orgânico. O grande desafio é a gente mudar o nosso mapa mental. É impossível? Não. Hoje existe, né, um estudo da epigenética que diz que a nossa parte cerebral é como se fosse plástico. Né? Então, ele fala assim, existe a plasticidade. Repetição, 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 repetição. Você vai criando, tá, um novo mapa mental. A PNL fala muito sobre isso. Você cria um novo mapa mental até que aquilo ali se torne um hábito. Você já faz por hábito. Então, eu já tenho um hábito de acordar todo dia. Agora nem tanto, né? Porque aí no frio é um banho só por dia, né? Vamos ver, né? Eu já tomei meu banho hoje, eu estou aqui agasalhado. Não tem como ficar, né, tomando banho toda hora. Então, já vou dormir com meu banhozinho tomado, aquela coisa. Amanhã eu acordo, bebo minha água. Por que beber água? A água, antes da prática da meditação, tá? Então, a água, ela é um dos veículos de condutor energético mais poderoso que nós temos, por causa da molécula da água. Então, sempre antes de vocês fazerem uma meditação, beba um copo com água, ok? Para que aquela água esteja se espalhando por todo o teu sistema. E tudo aquilo que você ancorar ali de energia, aquela molécula da água vai receber aquilo. E vai entrar em contato com as moléculas do nosso corpo. Isso já é uma visão mais quântica. Procure assistir Quem Somos Nós, né? Que tem um japonês que ele filma as moléculas da água. Eu não vou ficar aqui falando, procure ver o filme lá para a gente... Né? Aí ele tem a água
de um mosteiro benzido pelas monges, mudou as moléculas da água e uma água retirada de um lugar que não foi benzido. Não houve mudança das moléculas. Então, não fala. Se o nosso corpo orgânico é constituído, né, quase que 80% de líquido, então imagine o que o nosso pensamento e sentimento faz com as nossas moléculas. A física quântica estuda justamente isso, tá? Que a mudança de comportamento mental, mudar o mapa mental e os sentimentos, né? Como existem células morrendo e nascendo, a gente não sabe que hora que isso está acontecendo. Quando eu sento para meditar, estou ancorando aquela luz divina do meu ser maior, eu estou criando ali novas informações. As células antigas vão passar para as células novas. Ó, essa estrutura orgânica aqui, esse universo aqui, vibra na frequência tal. Qual é a frequência dele? Ele é uma pessoa próspera, ele é uma pessoa que trabalha com a gratidão, ele é uma pessoa motivada. Estou aqui dando um exemplo, né? Ele é uma pessoa que está sempre vendo as coisas positivas da vida. Essa é a frequência que esse universo corporal aqui vibra. Então, antes de morrer, né? Outro dia eu estava estudando sobre biologia, uma célula, antes de morrer, ela vai passar informação, tá? E parece que aquelas informações vai ser distribuída aquela informação para mais 50 mil, alguma coisa assim. São bilhões e bilhões de células, tá? Então, existe essa informação da célula que vai morrer, passa para outra. Então, se aquele sistema ali está fazendo esse processo, dentro da biologia, eu acho que a cada ano há toda uma renovação celular, tecido, enfim, há todo um processo que está morrendo e está nascendo, tá? Mas quem faz esse comando? É a parte orgânica. Então, estudando, né, a psicanálise e neurociência, isso fica muito claro. São mapas mentais, tá? Só que a epigenética nos diz o seguinte, nada está determinado. Existe uma possibilidade de você criar novos hábitos, mudar o teu mapa. É a curto prazo? Não é a curto prazo. Está aí as moléculas da água. Muito bom. Obrigado, Wagner. É a curto prazo? Não é a curto prazo. Vai depender da disciplina, da entrega, do mergulho, do esforço. E aí tu bota um prazo aí de 5 anos ou mais. Poxa, mas dá para diminuir esse tempo? Não sei dizer se dá. Fazer toda uma mudança orgânica, que é a mais desafiadora, é a parte orgânica. Mental e emocional do ser, num prazo de 3, 4, 5 anos. Eu coloco dentro desse prazo, para a gente não ficar... a gente escuta, olha, em 90 dias você fazendo aqui uma reprogramação. Não é assim que funciona, pelo menos não é comigo. E estudando agora o comportamento cerebral, não é assim. Você não vai criar um novo mapa mental em 90 dias. Isso é viagem, tá? Não existe dessa forma. Você pode levar 2 a 3, até 4 anos para você criar esse mapa mental, ok? De um novo ser. Então, assim, a mente, eu posso selecionar o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu leio, para lá. Sentimentos, eu posso tomar conta, ver aquele sentimento, não sei o que, para. Eu ensino muito para esse serzinho que está aqui do meu lado. Entra em contato, está doendo, ressignifica, estou curando, estou limpando. Isso é sentimento, tá? Agora, todo o mapa mental dela, o mapa cerebral dela, vai levar anos, porque ela tem que manter essa prática, ok? Deixa eu ver o tempo, agora sim, deixa eu ver aqui o tempo que eu tenho. Uau! Deixa eu fazer um negócio aqui para ficar legal. Só um instante. Aqui.